Olá, oitavo ano, professor Hugo, língua portuguesa. Nós vamos iniciar agora, mês de junho, trabalhar o volume 3 do caderno da CEMED, tá certo? Então vamos lá. No início nós temos uma tirinha, que nós já sabemos que as tirinhas, elas têm o objetivo de trabalhar no aprendizado o humor crítico. Então geralmente é uma historinha em quadrinhos que traz de forma bem humorada uma crítica a respeito de um aspecto social, tá certo? Então vocês vão responder justamente a primeira pergunta: qual é a crítica apresentada na tira? Depois, na fala inicial, qual é o sujeito da oração e a sua classificação? Lembrando, sujeito nós temos simples, aquele que apresenta apenas um núcleo; composto, aquele que apresenta dois núcleos. Nós temos o sujeito oculto ou desinencial, né? Que ele está escondido no verbo, né? E nós temos o sujeito indeterminado, aquele que nós não identificamos na oração. Geralmente, ele é expresso ou pelo verbo na terceira pessoa do plural, ou ele apresenta o índice de indeterminação do sujeito, que é a partícula se. Tá bom? Qual é o sujeito da oração? Vamos deixá-lo em paz. O verbo é vamos, então aí tá a dica. E como ele se classifica? Prestem bastante atenção. Releia a fala abaixo observando a forma verbal destacada. Cortaram tudo para fazer um condomínio. Qual é o sujeito da oração? Tá? Então nós temos que se perguntar para a oração. Cortaram tudo para fazer um condomínio. Quem cortou? Nós sabemos só pela frase. Adiante. Questão número 2. A posição do sujeito é antes do verbo. Por isso se diz que nessa posição a frase está em ordem direta. Disse, por outro lado, que a frase é em ordem inversa quando o sujeito vai pós-posto ao verbo. As frases que seguem estão em ordem inversa. Então, nós temos aí 4 frases. Todas elas estão em ordem inversa, ou seja, o sujeito ele é colocado depois do verbo. Presta bem atenção. Vocês vão grifar o sujeito e vocês vão reescrever a frase na ordem direta. Então, vocês vão ter 2 ações nessa atividade, tá bom? O próximo texto, nós vamos usá-lo para responder das questões 3 a 5. Então, observe bastante, é um texto bem curtinho, que diz o seguinte: eu era muito pequeno e só de olhar para cima perdia o fôlego. Eu disse isso ao homem, mas ele riu e respondeu que eu não estava com medo nenhum. Eu estava imitando os outros. E antes que eu falasse qualquer coisa, ele pegou um balde cheio de pedrinhas e o jogou para mim. É um texto do José J. Veiga. Então, observe a passagem. E só de olhar para cima, perdia o fôlego. Em qual das alternativas o termo destacado tem a mesma função que a do termo acima? Então, vocês vão marcar um X na resposta correta, tá certo? Entre os verbos que seguem, qual deles vem seguido no texto de objeto direto e indireto? O objeto direto é aquele ligado ao verbo sem preposição. O indireto é quando nós temos uma preposição ligada ao verbo, tá certo? Então vamos lá. Questão número 5. Ele pegou um balde cheio de pedrinhas e jogou para mim. Qual é o agente de pegou? Qual é o paciente de pegou? Então, o sujeito agente é aquele que pratica a oração. Pratica a ação do verbo dentro da oração. E o paciente é aquele que sofre a ação. Tá certo? Aí nós temos a questão adiante, que vocês vão construir a voz passiva analítica. Então, quando nós temos a voz ativa, é quando o sujeito ele é agente da ação, ele está praticando a ação.
Quando nós temos o sujeito paciente, quer dizer que nós estamos na voz passiva. Então, ele está sofrendo aquela ação, tá bem? O homem atropelou o cachorro. Quem atropelou o cachorro? O homem, ele praticou a ação. Agora, se eu disser o cachorro foi atropelado pelo homem, nós temos o cachorro, um sujeito paciente, ele sofreu a ação. Depois, nós vamos ler o texto Balanço, que é um pequeno poema para responder as questões até a 12. Então, ele diz o seguinte: a pobreza do eu, a opulência do mundo. A opulência do eu, a pobreza do mundo. A pobreza de tudo, a opulência de tudo. A incerteza de tudo, na certeza do nada. É um texto do Drummond, que traz uma crítica, né? E vocês vão responder as questões aí. As questões que são da 11, tá? Da número 10 até a número 13. Em seguida, nós temos uma história em quadrinhos, novamente, da Mafalda. E vocês vão responder as questões sobre o texto, a história em quadrinho. Qual é a crítica do texto? Que tipo de imagem ele representa? Tá? São todas questões de interpretação de texto, tá bom, pessoal? Aí nós temos para terminando, né, as atividades, nós vamos ler o texto, que é um texto argumentativo, ou seja, uma reportagem, um trecho, na verdade, de uma reportagem sobre as relações sociais e aí as questões de marca X. Em seguida, para finalizar, vocês vão escrever um texto, uma produção de texto, no máximo de 30 linhas, sobre a questão racial. Então, essas são as atividades para essa quinzena, tá bom, pessoal? Eu conto com todos. Obrigado.